No ar, Radar de Notícias. Conosco no estúdio, vereador Laércio Santos, tudo bem? Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom Bom dia, dia a toda a vereador. sua equipe. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Vereador, como é que o senhor observou a sessão ontem? A sessão ontem foi um pouco tensa, né, Pedro, em razão dos últimos acontecimentos, a votação de quinta-feira, a dissidência, vamos dizer assim, não sei se é a palavra apropriada, Sim. de alguns colegas vereadores para com o governo em razão da exoneração de algumas pessoas indicadas por aqueles vereadores. Eu até esperava uma turbulência um pouco maior, houve até, eu fiquei sabendo nos bastidores, um pré-preparo para evitar problemas outros. Já era esperado, né? Eu acho que, a meu ver, foi um grande exagero o que ocorreu, por conta de que o projeto que nós enfrentávamos para votação na última quinta-feira, eu não via essa repercussão tão grande para ter providência de tal envergadura, até porque nós não estávamos ali, esclarecendo aqui, Pedro, nós não estávamos ali votando nenhuma PPP. Simplesmente nós estávamos dando autorização para utilizar a contribuição de iluminação pública como garantia. Para fazer a PPP, o prefeito Guti não precisaria da Câmara Municipal, já tem lei federal sobre isso, e além disso nós enfrentamos em um tempo recente a cessão dos espaços públicos, foi aquela lei polêmica que Sim. a Câmara Municipal enfrentou. Eu fui um dos vereadores que abstive de votar na lei, porque eu propus algumas emendas, não foi acolhida. Alguns outros vereadores, inclusive da oposição, votaram o contrário, né? Então eu penso, e a gente já discutiu isso nos bastidores, que o prefeito Guti não precisava do aval da Câmara, salvo para dar algum bem do município em garantia para a empresa que eventualmente venha ganhar esse tipo de serviço, e foi enfrentado. Eu não via tanta necessidade, mas enfim, o governo do Guti, ele decide os melhores destinos para a cidade, e isso sem dúvida ontem, Pedro, refletiu na Câmara Municipal. Não sei se o Rodrigo pôde observar, o governo na sessão extraordinária tinha um projeto lá para ser enfrentado, para votar, e já não tinha voto. Não tinha voto porque o quórum necessário era 23 votos, é um projeto que você deixa de fazer publicação das licenças ambientais no jornal de grande circulação e traz somente para o Diário Oficial do município e no sítio da prefeitura. Muitos vereadores não estavam confortáveis com o projeto em questão, até por conta dessa questão envolvendo aí a polêmica do aterro sanitário. Alguns começaram a linkar uma coisa com a outra, de forma que o governo não conseguiu ter os 23 votos e o projeto ficou adiado para uma outra oportunidade. Então isso é muito ruim, porque isso aí prejudica a cidade e daqui a pouco pode prejudicar outros interesses. Eu acho que a política a gente não pode fazer no fígado, né? A gente tem que pensar bem, ouvir muito e não tomar a decisão no calor da emoção. E isso eu percebo que vem ocorrendo dia a dia na cidade. É só registrar que ontem os vereadores Paulo Roberto e Eduardo Barreto apresentaram mais nomes para serem demitidos, né? Os do Paulo Roberto foram demitidos ontem mesmo. Ontem mesmo. O do Eduardo devem ser demitidos ainda hoje. Rodrigo. Verdade. Vereador, depois que houve essa retaliação aos vereadores, criou-se uma discussão aqui em Guarulhos. Se você é base, você tem que votar com o governo de qualquer jeito, se você não é, ok. Como é que o senhor vê essa relação? A base ela tem que ser subserviente ou não? Às vezes ela pode dar uma... pensar com a própria cabeça. E o senhor já passou por isso também? Eu já passei por isso e não mudo minha opinião. Eu penso que o vereador jamais pode ser subserviente. O vereador está lá para colaborar, está lá para criticar de forma construtiva. Eu sempre faço isso. Já tive retaliação e eu não tenho receio não, porque eu represento a população, eu não tenho ligações com quem quer que seja. Votei no projeto de quinta-feira por entender que o particular ele tem muito mais capacidade de cuidar da iluminação pública da cidade do que o município. Ficou provado nesses últimos 2 anos que o município está engatinhando, está pedalando e não consegue ir para canto nenhum. Então eu acho que é muito mais producente um terceiro vir ajudar a iluminação da cidade. Se essa empresa que vier ganhar não tiver capacidade,
temos os meios legais para resolver isso. Então foi por essa razão que eu votei. Não porque possa, não, o Laércio é subserviente. De forma alguma. Ontem, por exemplo, nesse projeto que eu acabei de referir há poucos instantes, eu fiquei meio reticente. Eu mesmo falei para o líder de governo, não estou confortável com esse projeto por tal e tal situação. E muito que certo que eu não vote. Esse da publicidade? Esse da publicidade. Me causa estranheza também. Eu acho que não é oportuno, eu acho que tem que ter uma discussão maior, porque sabe o que acontece, Pedro? Hoje nós pregamos muito pela publicidade, pela ampla transparência, e simplesmente o Diário Oficial, um jornal que hoje sequer tem circulação em papel, eu acho que não se justifica muito. Eu sei que tem um pedido do CIESP para desburocratizar tal situação, mas nós não temos que pesar só para o lado do empresário, nós temos que ver o interesse da população no todo. Concordo. Peguemos, por exemplo, uma licença ambiental lá na região do Jardim Fortaleza, né, liberando a Mata Atlântica. Eu penso que nós estamos pendendo só para um lado, é meio que arriscado. Então eu tenho minha posição. Aquilo que eu acho, eu estou junto. Aquilo que eu acho que não é muito conveniente, eu sou meio reticente. Até porque, Pedro, depois quem fica recebendo notificação do Ministério Público para responder isso e aquilo, não é só o prefeito, é os vereadores também. Sim. Nessa legislatura passada e nessa atual, já recebi, foram 4 notificações, muitas das notificações que não tem motivos para a gente estar envolvido, mas a gente acaba sendo chamado. Então nós temos que ter muita responsabilidade, principalmente nesse momento brasileiro que nós estamos vivendo, que é a judicialização de quase tudo que a gente faz na vida. E na teoria os vereadores são invioláveis nos seus votos, né? Sim, no plenário, né? Então. Agora nas comissões permanentes, não. Nas comissões permanentes o vereador tem que saber o que está fazendo ali, não pode simplesmente fazer o jogo de compadre, de favorecer determinado interesse de momento ali do governo e simplesmente não agir com a técnica necessária. E isso tem ocorrido muito, notificações na Câmara Municipal para os membros das comissões permanentes, e que em um passado recente, Pedro, não acontecia, e hoje está acontecendo. Vereador, quer dizer que aquele projeto aprovado quinta-feira da PPP, na verdade, dando como uma garantia financeira? Foi um projeto de lei de 4, 5 artigos, né? E só trata ali basicamente da autorização do governo para dar a CIP como garantia. O que acontece, preso? Uma empresa que eventualmente vier ganhar a licitação vai gastar de tacada aí 100, 200 milhões de reais para modernizar todo o parque elétrico da cidade, para ter um investimento e retorno dentro de aproximadamente 30 anos. E essa empresa, ela preza por uma garantia do governo, porque hoje é um governo X, amanhã pode ser Y, Z. Então, a lei que reza a parceria público-privada exige que ela e a empresa querem uma garantia. Então, nós tivemos que enfrentar simplesmente isso. Foi a autorização para dar a contribuição de iluminação pública como garantia. A PPP propriamente dita não tinha necessidade da Câmara enfrentar. Então, concluindo a minha fala, eu penso que foi um pouco desassodado essa decisão. Tivemos projetos muito mais envergadura de forma recente e eu não vi retaliação de tal natureza. Mas volto a dizer, o governo é do Guti e ele sabe os caminhos que a cidade merece. O senhor tem percebido, está tendo muita ingerência do Executivo no Legislativo? O senhor percebe isso ou não? Esse caso foi algo específico? Sempre aconteceu, né, Pedro? Rodrigo, sempre aconteceu. No governo anterior isso era muito incisivo. Eu recebi a ligação, posso contar com o seu voto? Não, mas isso é melhor, vota assim. Eu falei, não, comigo não. E nesse governo já aconteceu também, já aconteceu. O problema, né, Rodrigo, é que o Guti, ele defendia uma linha lá atrás e hoje ele virou vidraça, né? Então, tudo que ele falou está registrado. E hoje, a cobrança foi em cima disso. Se ele teve aí 500 mil votos, foi a esperança em tudo isso, né? Então, a resposta não está vindo à altura que a cidade gostaria que fosse, que a população espera. Está esperando um choque de gestão
e não essa situação de estar engatinhando a questão da saúde, essa situação da gerina, HMU. Então, são situações todas que estão entrelaçadas e que o governo está patinando. Vamos ser bem realistas. A gente quer ajudar, a gente cobra, mas a gente percebe que muitos auxiliares do governo, muitos secretários, parece que não estão lá para colaborar. Isso é uma realidade. Você, Pedro, vira e mexe, fala o nome de um ou outro secretário aqui. Isso é evidente para todos nós que conhecem um pouquinho de política. Então a cidade está sofrendo, a população está sofrendo. Não existe uma explicação de diversa situação. Você anda na periferia da cidade, o povo fica perguntando como que está aquela questão da chamada desapropriação. Então não existe uma ligação do governo para com a população para trazer um pouquinho mais de sossego. Eu já participei, por exemplo, de umas 2, 3 reuniões com a população para explicar e trazer calmaria, porque existe sempre a exploração política do outro lado para tirar proveito político disso, como vem acontecendo com essa questão do aterro sanitário da CDR. Tem algum grupo querendo tirar proveito e o governo também não trabalha de forma transparente. Eu falei inclusive isso na tribuna de ontem. Qual é o interesse de fato do governo nesse tipo de situação? Então nós, vereadores, acabamos sendo, em certos momentos, usados. Eu não aceito isso. Registrando o aterro da CDR, ontem, saiu no Diário Oficial do Estado, a audiência pública oficial será dia 25 de junho, às 17 horas, na Câmara Municipal. E causou estranheza o local, né? O local, disseram que tinha que ter a VCB. No primeiro momento, exatamente. E o local é canhado, né? Pequeno, né? Não comporta. Então. Curiosamente, ontem, Pedro, eu recebi aqui agora a mensagem, o prefeito Guto se reuniu com vereadores da base lá no Paço Municipal e representantes da CDR também para tratar dessa questão do aterro sanitário, ontem à noite, após a sessão. Olha, é válido. Não, né, vereador? Na verdade, eu estava a caminho dessa reunião, no entanto, chegou uma pessoa no escritório meu para tratar de um assunto Eu não e consegui chegar. me complicou todo. Aliás, deixa-me registrar que tem setores da oposição querendo associar aterro com lixão. Isso para mim é desonesto, intelectualmente desonesto, porque aterro é uma coisa, lixão é outra. Nós não temos lixão em Guarulhos. O Guarulhos teve até 1999 e aí, com a nova legislação, passou-se a atuar com a questão Lixo, do aí aterro colocaram a sanitário. imagem de lixo abutre, não tem nada a ver com... Não é lixão, é aterro sanitário. Então, por favor, vocês podem fazer oposição. Eu não estou entrando no mérito, mas eu acho que desqualifica o debate, né, vereador? Jogar limpo, né, Pedro? Exato. Jogar limpo, vamos atrás dos propósitos e não utilizar o que a gente percebe que está utilizando aquelas pessoas mais simples, mais humildes. Eu tive no Cabo Sul, terça-feira da semana passada, uma jovem até esclarecida, tem formação superior, e veio abordar comigo exatamente esse tema. Eu percebi que o povo ali está desesperado, mas a gente percebe que é um desespero em razão da manipulação indevida que está ocorrendo. Exatamente. Eu acho que nós não podemos deixar, eu penso que a Câmara tem que se envolver, a OAB de Guarulhos precisa se envolver, a sociedade civil da cidade de Guarulhos precisa se envolver e não deixar o governo tocar essa situação com o governo do Estado. Qual é o interesse do governo do Estado nessa situação? Não podemos simplesmente deixar a coisa correr do jeito que está e achar que é um monte de abutre ali e acabou. Não é por aí não. E você está todo correto. Eu penso que a Câmara Municipal não suporta esse tipo de audiência pública. Eu tenho uma informação de bastidor que parece que lá não ocorrerá. É possível. Obrigado. Segundo cancelamento na Câmara. É possível. Obrigado, vereador Lair Santos. Obrigado eu, Pedro. Até a próxima, se Deus quiser. 7 horas e 30 minutos, rápido intervalo, produção.